Olá, caro cursista, eu sou a professora Kedma Damasceno e sou conteudista do módulo 9, juntamente com a professora Fernanda Diniz, com quem tenho a honra de estar trabalhando. Estou muito feliz e grata por estar participando desse projeto tão importante, que é o curso de extensão em literatura cearense, promovido pela Fundação Demócrito Rocha, que vem trazendo essa grande contribuição para a nossa literatura, para a literatura cearense, como uma forma de apresentar um pouco mais os nossos autores, as nossas obras, as nossas agremiações, os nossos movimentos, não como uma forma de separatismo, mas muito pelo contrário, como uma forma de inserção da nossa literatura no sistema literário nacional. Isso é muito importante e significativo. Bem, o título do nosso fascículo é Da Vanguarda à Ditadura Militar, Literatura em Encruzilhadas, e nós iniciamos o nosso fascículo falando um pouco sobre algumas das principais vanguardas europeias do começo do século XX. O futurismo, o cubismo, o dadaísmo, que foram movimentos de ruptura importantes naquele momento, que modificaram, que transformaram o ambiente artístico, o ambiente cultural. E, sem dúvida, também influenciaram nos movimentos que vieram depois. E aí nós continuamos falando um pouco sobre o movimento de poesia concreta nacional, que surgiu a partir do trabalho de três intelectuais importantes, os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e o amigo Décio Pinhatari, que idealizaram a poesia concreta. E já em 1956 aconteceu a primeira mostra de arte concreta no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. E aí o nosso foco é pensar e mostrar que este movimento também teve o seu espaço aqui no Ceará. José Alcides Pinto, poeta, ficcionista, professor também, foi quem trouxe as ideias do movimento concretista para o Ceará e aqui encontrou alguns adeptos para o movimento. E já em 1957, menos de um ano depois do movimento nacional ocorrido no MAM, acontece a primeira mostra de arte concreta no Ceará, ou melhor, é importante especificar, foi um movimento da capital, aconteceu especificamente em Fortaleza, não ganhou espaço no interior, mas acontece este movimento. E em 1959 acontece a segunda mostra de arte concreta em Fortaleza, certo? Importante destacar também que dessas mostras participaram artistas plásticos, pintores, escultores, arquitetos, não apenas poetas. Então, mesmo sendo um movimento pequeno, com poucos adeptos, podemos dizer, foi um movimento que teve sua importância, o seu significado, a sua significação. E aí, eu gostaria de falar um pouco mais sobre um dos poetas que fizeram parte do grupo de poetas concretos do Ceará. Como nós vimos no fascículo, esse grupo realmente era pequeno, contava com participação de José Alcides Pinto, Antônio Girão Barroso, que foi um nome importante do grupo Clã, Pedro Henrique Saraiva Leão, que na época era um dos mais jovens do grupo, Eusélio Oliveira, Eudes Oliveira, entre outros. Mas hoje eu gostaria de dar algumas dicas de leitura e falar um pouco mais sobre o poeta Horácio Dízimo, que eu particularmente gosto muito das composições. Horácio Dízimo, que nasceu em 1935, no dia 23 de março de 1935. Inclusive, essa data passou a ser comemorada aqui no Ceará, o Dia da Literatura Infantil no nosso estado, em homenagem a Horácio Dízimo, que também tem uma produção de poesia infantil muito forte. E eu gostaria de deixar algumas dicas de leitura para você conhecer um pouco mais sobre o poeta Horácio Dízimo. A primeira é esta obra, que eu gosto bastante, que é A Palavra e a Palavra, que é a compilação de algumas obras anteriores do autor, e onde nós podemos encontrar alguns dos seus poemas concretos, certo? Como Luz Azul, Necessidade, O Emparedado, A Fumaça. E é interessante essa obra porque aqui Horácio Dízimo, que era um poeta bastante religioso, místico, aqui há uma integração interessante, que
abaixo de cada poema, Horácio Dídimo coloca uma passagem bíblica. E aí, pelo próprio título, nós já conseguimos perceber essa nuance, né? A palavra em minúsculo é a palavra do homem, a palavra do poeta, e a palavra em maiúsculo é a palavra de Deus, né? Então fica essa dica para você conhecer um pouco mais sobre a obra do poeta Horácio Dídimo. Uma outra obra que demonstra também o ecletismo do poeta, inclusive em relação à composição concretista, é essa obra aqui, A Nave de Prata, que é de 1991. E aqui nós temos nessa obra a presença de poemas visuais, né? Poemas concretos que requerem um olhar mais aprofundado, digamos assim. E logo abaixo nós temos um soneto. Então há essa mistura aqui da forma clássica, o soneto, com essa forma mais contemporânea, que é a poesia visual. Também fica essa dica para você conhecer um pouco mais, demonstrando esse ecletismo, não apenas do Horácio Dídimo, como de outros poetas concretos, né? Que a gente conseguiu perceber durante o curso que eles não tinham o mesmo empenho que os poetas de São Paulo. Eles fizeram poesia concreta, mas de uma forma mais livre, menos compromissada, digamos assim. E aí a última dica, para encerrar o nosso vídeo, é esse estudo, Horácio Dídimo em Estudo, que é uma coletânea de ensaios, de artigos sobre as diversas vertentes do poeta Horácio Dídimo. Esse livro ele foi organizado pela professora Fernanda Diniz, né? Pela Cynthia Kelly e pelo Francisco Wellington, tá? Então nós temos vários estudos interessantes sobre a obra de Horácio Dídimo. Fica essa dica também para você, ok? Então, continue participando do curso. O curso está incrível, muitas contribuições, muitas leituras interessantes para a gente aprofundar o nosso conhecimento em literatura cearense, tá? Então, era isso, obrigada, até a próxima. Grande abraço.